Olá, sexta-feira chegou o dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Dia Internacional da Mulher. Conheça a importância do trabalho de duas cientistas que atuam na Unicamp. Em audiência de prestação de contas aqui na Câmara, Prefeitura diz que reajuste de IPTU garantiu 200 milhões de reais a mais nas receitas do município. No quadro Saúde e Bem-Estar, o Brasil é um dos 10 países com pior situação em casos de sarampo. E no esporte, hoje é dia de Campeonato Paulista, hoje é dia de Guarani. O Bugre entra em campo diante do Ituano. No domingo, tem São Bento e Ponte Preta. E claro que o Meu Bairro na TV de hoje é especial em homenagem ao Dia das Mulheres, então eu já vou direto com o repórter Leandro Moretti, que está em um lugar histórico de Campinas e que logo mais vai ter um evento com lançamentos de 2 livros. É isso mesmo? Boa tarde, Leandro. Oi, Gabriel. Boa tarde para vocês e a todos que acompanham o Câmara Notícia. Olha, realmente nós estamos num lugar histórico daqui de Campinas, nós estamos na Biblioteca Municipal. Ela que foi fundada em 1946 e ela começou com seu acervo através de doações da própria população campineira. Hoje aqui são mais de 52 mil títulos. Bom, hoje é dia do quadro Meu Bairro na TV e por isso nós estamos no centro da cidade. Também hoje, sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para comemorar essa data, aqui mesmo na biblioteca, hoje à noite, haverá o lançamento de 2 livros, eles que foram idealizados por 2 mulheres, a Flaviana Thanos e também a Marília Cotomácia. Flaviana, ela é autora, já a Marília, ela é ilustradora e elas fazem parte da trupe Borboletas. Então, para falar um pouquinho mais sobre esses lançamentos desses 2 livros, eu converso agora aqui com a Flaviana. Muito boa tarde, parabéns por esse dia e também pelo lançamento dos livros, né? Como é que surgiu a história desses livros e qual é a temática deles, Flaviana? Boa tarde, obrigado pelo convite. Foram 2 poemas escritos para os meus filhos quando saíram de casa, né? Eles saíram, os dois saíram consecutivamente sexta e sábado. E eu escrevi esses poemas e coloquei na mala, né? Então, eu guardei, né, comigo durante muitos anos. E foi justamente a experiência de viver a casa vazia, né? A casa vazia com a saída dos filhos e a condição, novamente, da minha condição de mulher, o que fazer, então, com a vida, né? Além de todas as ocupações que eu tinha, mas com essa desocupação que todas as mulheres que são mães sabem o que é viver isso. E aí, né? Isso foi passado para o papel. E aí esses poemas ficaram guardados e num determinado momento eu fui até a Marília, né, como um convite, né, era véspera de Natal, convidando ela para esse projeto, né, e enfim, e agora hoje a gente está comemorando no Dia da Mulher, né, um livro feito para a saída dos filhos, mas para a nossa condição de mulher, né? Bom, falar então um pouquinho com a ilustradora, a Marília. Como é que foi, então, fazer a ilustração de poemas? Qual a grande dificuldade aí? Olha, o primeiro desafio é a gente se deparar com o texto e se identificar. Eu acho que sem identificação não há continuidade, né? E depois mergulhar, né, na história, nos sentimentos e tentar encontrar dentro de nós, né, algo que também diga respeito, algo que esteja mexendo conosco também. Foi um grande desafio e uma grande realização. Tá bom.
Gente, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pelo dia de hoje. Só lembrando que esses livros, eles fazem parte de um pacote, tá? Que são Onde Mora a Saudade, do que os sonhos são feitos. Eles não serão vendidos separadamente. Aliás, são livros independentes, ou seja, elas realmente tiveram que colocar a mão no bolso. E as vendas, enfim, o lançamento ocorre hoje a partir das 7 horas da noite aqui na Biblioteca Municipal, que fica na Avenida Benjamin Constant, no centro de Campinas, número 1633. Portanto, é importante vir até aqui a partir das 7 da noite, prestigiar o lançamento desses livros. Voltamos no estúdio com você, Gabriel. Obrigado, Leandro, pelas informações e parabéns a Flaviana, a Marília e também a toda a equipe deste Mochilink. Olha só, um relatório da ONU revelou que as mulheres representam apenas 28% do total de pesquisadores no mundo. O repórter Rubens Morelli conversou com duas delas aqui em Campinas e mostra agora como a dedicação pode inspirar muita gente. Livros, gráficos, revistas, anotações, laboratórios, testes, mais livros. Vem a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. A rotina de estudos de um pesquisador requer muita dedicação. Agora adicione a tudo isso a palavra mulher. Sim, ao contrário do que boa parte dos homens, infelizmente, ainda pensa, as mulheres fazem isso e muito bem e ainda acumulando as funções de mãe, de filha, de esposa. E olha, exemplos não faltam de pesquisadoras que são muito boas no que fazem. Meu nome é Carola, tenho 2 filhos, sou física, sou formada em física pela Unicamp e trabalho em pesquisa e me dedico a estudar os raios cósmicos de mais altas energias. A Carola faz parte de uma minoria. Ela é uma das 8 professoras e pesquisadoras do Instituto de Física da Unicamp, uma área predominantemente marcada pela presença de homens. Mas isso não diminui a importância dos estudos dela, pelo contrário. Ela pesquisa as partículas de massa que viajam pelo espaço, carregando diferentes energias e chegam ao planeta Terra para interagir com os elementos das mais diversas maneiras. E a gente não sabe, mas daqui a alguns anos o progresso que a gente faz ao desenvolver os detetores para raios cósmicos pode ser útil para um detetor em um exame médico, por exemplo. Um exemplo prático e de fácil acesso é o raio-x. O raio-x foi descoberto ainda no século XIX, não tinha nenhuma pretensão de ser um desenvolvimento tecnológico, foi pura ciência. No entanto, alguns anos depois foi já aplicado. A poucos metros dali, também na Unicamp, outra pesquisadora é a chefe do Laboratório de Genética Molecular da Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é Ícia Lopes Sendes, eu sou médica, pesquisadora aqui da Unicamp e fora das minhas atividades de pesquisa e atividades como médica e como professora, eu também sou uma pessoa que tem uma vida pessoal normal. Sou mãe de um rapaz de 19 anos, sou esposa. Ela se dedica a estudar as alterações genéticas que podem causar doenças neurológicas nas pessoas. Nós podemos, em primeiro lugar, melhorar o diagnóstico dessas doenças, já que nós vamos ter alguma coisa que possa ser testada no laboratório e comprovada, né? E, em segundo lugar, nós temos a oportunidade de começar a compreender melhor aquilo que levou à doença nos nossos pacientes. Tanto a doutora Ícia como a doutora Carola são exceções a uma regra que nem deveria existir. Segundo o relatório recente da ONU, as mulheres representam apenas 28% do conjunto de pesquisadores no mundo. O índice é ainda menor quando se avalia a participação delas em posições hierárquicas mais elevadas, um dado ainda preocupante em pleno século XXI. Eu acredito que seja preocupante, porque certamente está faltando oportunidade para muitas mulheres, porque não tenho dúvida de que a aptidão para a ciência ela existe tanto em meninos quanto em meninas. É diferente você estar falando de um cara que quer carregar um peso de 100 quilos para subir num caminhão. Certamente eu não me sinto capaz de fazer isso. Mas se você pede para eu deduzir uma fórmula ou entender um processo físico, eu consigo entender, porque não depende da minha força física. Na força física eu sou menos capaz. Mas não é esse o problema, nós não estamos competindo em forças. Aliás, não tem competição.
Cada um contribui com aquilo que sabe fazer. São habilidades que não dependem do sexo do indivíduo, dependem do interesse e da dedicação, exclusivamente. Pesquisadoras, acadêmicas, cientistas, mas também mães, filhas, esposas, supermulheres para o bem de todos nós. Com certeza, a gente que é dona de casa, mãe e trabalha, acho que todas nós mulheres temos uma capacidade de fazer um processamento paralelo. Você está segurando o neném aqui, mexendo aqui, fazendo conta na cabeça. A gente faz, divide múltiplas tarefas. E hoje, às 5 horas da tarde, no Largo do Rosário, vai ter um ato coletivo pela vida das mulheres, por Marielle Kelly, em defesa da aposentadoria e pela livre expressão da sexualidade. A vereadora Mariana Conte estará presente, tá certo? Olha só, foi realizada ontem a segunda audiência pública pela Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa. O objetivo foi apresentar a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 da Prefeitura Municipal. A audiência presidida pelo vereador Gilberto Vermelho recebeu o secretário municipal de Finanças, Tarcísio Galvão de Campos Sintra, que apresentou o balanço das contas municipais do terceiro quadrimestre de 2018. É importante essa prestação de conta para que nós conheçamos os números efetivados e aquelas receitas que eventualmente possa estar num crescente aí, melhorando as condições financeiras do município. As receitas correntes de janeiro a dezembro de 2018 aumentaram em 12,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, passaram de 4 bilhões e 70 milhões para 4 bilhões 560 milhões. Para o secretário de Finanças, esses números também indicam um crescimento para 2019. A nossa expectativa em relação a essa receita, nós precisamos de um cenário econômico que movimente a economia, porque gera arrecadação tanto do ICMS quanto do ISS. No início, o que os economistas tinham falado no início do ano é uma expectativa boa. Hoje eles estão mais cautelosos, tá? Essa cautela me preocupa. Me preocupa de tal forma que nós temos que colocar o pé no chão. Tá? Uma arrecadação, um crescimento agora, uma revisão do PIB, então estamos falando de uma inflação aí de 4%, uma revisão do PIB para cerca de 1,5%, e nós precisamos de mais do que isso para ter desenvolvimento, gerar economia e com essa economia virando, ela gera recursos. Isso é muito bom porque leva a crer que nós vamos ter uma condição melhor para o ano 2019, onde nós podemos ter uma condição financeira para poder investir na cidade. E isso tudo traz uma ansiosidade, uma expectativa também para a Câmara de Vereadores, porque nós acompanhamos, fiscalizamos e também trabalhamos para que esses resultados possam ser efetivados e a Prefeitura tenha condições de investir. Entre as taxas recolhidas, o principal crescimento de 50,5% foi do ITBI, o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Em segundo lugar veio o ISSQN e em terceiro o IPTU. Esse aumento ocorreu justamente pela aprovação de projetos como a nova planta genérica e o reajuste do IPTU. São projetos polêmicos, né, que traz sempre um desgaste aos parlamentares, mas necessário. A gente verifica na prestação de conta agora a melhoria no caixa da Prefeitura. E nós tivemos aí um acréscimo em torno de 200 milhões de imediato para investimento, né, na área da saúde e da educação. E isso, com certeza, o desgaste que nós tivemos e os vereadores que votaram pela regularização da planta genérica, aumento do TBI, imposto, traz também uma condição melhor de investimento para a cidade. Esperamos que nós possamos realmente visualizar isso na prática e as coisas se tornem melhor para a cidade de Campinas. No quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, a supergonorreia está se tornando resistente a todos os tratamentos existentes. O Brasil é um dos 10 países com pior situação em casos de sarampo. E é moda entre artistas dos Estados Unidos se submeter à terapia de plasma para rejuvenescimento, mas a classe médica não garante a eficácia. Confira tudo isso agora. Considerada a segunda infecção sexualmente transmissível entre as mais comuns no mundo, a gonorreia afeta milhões de pessoas anualmente.
e a cada ano vem desenvolvendo maior resistência aos antibióticos, o que torna o tratamento mais complexo e, em alguns casos, até impossível. A doença se tornou resistente a 6 tipos diferentes de antibióticos desde a descoberta da penicilina. A infecção é transmitida por meio de relação sexual sem uso de preservativo, seja vaginal, anal ou oral. Além disso, é importante lembrar que a gonorreia também pode passar para os olhos por meio das mãos ou outra parte do corpo que contenha fluidos corporais infectados. Um surto de sarampo está preocupando o mundo de novo. E o Brasil está entre os 10 países considerados os maiores responsáveis por essa guinada de 2017 para 2018. De acordo com um alerta divulgado pelo Unicef, 98 países registraram mais casos da doença em 2018 do que em 2017. Os 10 países com situação mais crítica são responsáveis por 74% deste aumento: Brasil, Ucrânia, Filipinas, Iêmen, Venezuela, Sérvia, Madagascar, Sudão, Tailândia e França. De 0 casos em 2015, 2016 e 2017, o Brasil, que inclusive ganhou um certificado da Organização Mundial da Saúde de eliminação do sarampo, chegou em 2018 com mais de 10 mil pessoas infectadas. Proporcionalmente inversa a este aumento acelerado foi a diminuição da cobertura vacinal da população. Dados do PNI, Programa Nacional de Imunizações, mostram que a cada ano, a partir de 2015, vem caindo o percentual da população imunizada com a tríplice viral, aquela que previne o sarampo, a cachumba e a rubéola. O percentual dos brasileiros vacinados com ela saiu de 96% em 2015 para 95% em 2016 e 85% em 2017. Você já ouviu falar em terapia com plasma? É moda nos Estados Unidos. O FDA, órgão responsável pela liberação de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, alertou recentemente sobre os riscos apresentados pelas terapias com plasma que estão na moda naquele país e podem custar entre 8 mil e 12 mil dólares ou de 30 mil a 45 mil reais. A terapia, muito procurada por artistas, consiste na transfusão de sangue normal, em que o paciente recebe o plasma extraído de um doador, geralmente mais jovem, acreditando que pode se beneficiar das suas plaquetas enriquecidas. Essas terapias costumam ser usadas para supostamente retardar o envelhecimento e tratar doenças como Alzheimer, por exemplo. Mas, para o FDA, não existem evidências que sustentem sua eficácia, e sim o perigo de infecções. Já aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina considera que o procedimento seja ainda experimental. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Se quiser enviar alguma sugestão, alguma crítica ou elogio, use o WhatsApp que você vê aí na tela. Obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo e muita saúde para você. No Campeonato Paulista neste domingo, a Ponte Preta precisa da vitória diante do São Bento para se manter viva na competição. E hoje o Guarani vai a Itu para tentar assumir o segundo lugar do Grupo B. Às 9 horas da noite, em Itu, o Guarani tem a difícil missão diante do Ituano, terceiro colocado do Grupo D, mas que se vencer hoje, assume momentaneamente a liderança. O técnico Osmar Loss faz mistério na escalação e confirmou apenas o zagueiro Diego Jareta e o meio-campista Ricardinho. Uma vitória deixa o Guarani provisoriamente na segunda posição. No domingo, às 7 horas da noite, a Ponte Preta enfrenta o São Bento em Sorocaba, pior time do campeonato. A Macaca está na terceira colocação do Grupo A, 5 pontos atrás do Red Bull Brasil. O técnico Jorginho pode repetir a equipe pela 4ª vez consecutiva,
ganhando assim mais entrosamento. Em caso de derrota, pensamento passa a ser Copa do Brasil e o derby. E para ajudar, pré-derby para Guarani e Ponte Preta, então na segunda-feira a gente conta como as duas equipes se comportaram no fim de semana. E hoje é dia de estreia, hein? Começa nesta noite a Liga Nacional de Basquete entre Araraquara e Veracruz. As campineiras são as atuais campeãs e vêm com o reforço da pivô Ega. Boa sorte às meninas que representam a cidade. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.